dia, começando mais uma bateria de entrevista para você que está ligado aí no portal CM7, na TV CM7, também todas as nossas plataformas digitais. Você que é nosso internauta querido, que acompanha a gente, bom dia para você. Eu sei que você aguarda, ansioso por essa entrevista do programa Passando a Limpo. É porque aqui você vai conhecer cada candidato, o que ele faz, o que ele deixou de fazer. E se não fez, também ele vai aparecer aqui. Tem uns medrosos que não querem vir ficar de frente comigo. Você vai saber de tudo e saber escolher o seu candidato a prefeito de Manaus. E também nós vamos fazer algumas baterias com os vereadores, aqueles candidatos que vêm para reeleição e aqueles que vêm a primeira vez, para você escolher melhor. Nós vamos te dar a oportunidade de ter um voto consciente. Hoje o meu convidado especial é o capitão Alberto Neto. Ele está aqui na minha frente, enfrentando, passando a limpo, sempre muito bem-vindo aqui pelo portal CM7. Bom dia, capitão. Bom dia, Cileide. Para mim é uma honra estar nesse programa, o portal, que eu estava até brincando, é o portal mais Bolsonaro do Amazonas. É verdade. Então nós vamos passar limpo o mandato, as propostas como pré-candidato a prefeito de Manaus, sempre com muita transparência. Essa é a nova política. É isso aí, gente. Capitão Alberto Neto é deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus pelo Partido Republicano. Capitão Alberto Neto tem 38 anos, nasceu em Fortaleza, é cearense. Os cearenses são muito bem-vindos aqui, né? Verdade. O Amazonas é cheio de gente. Todo mundo de tem um fora. avô cearense. É verdade, que bom. Pai de 3 filhos, bacharel em Direito e em Segurança Pública, já foi controlador de tráfego aéreo. Opa, a gente estava nas suas mãos, né? Tava, até um tempo desse. Então, gente, ele é pós-graduado em Ciências Jurídicas, Gestão Pública e em Docência e Ensino Superior. Tornou-se sargento controlador de voo da Aeronáutica e, em seguida, policial militar. Hoje é deputado federal e também um pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Vamos às perguntas e vamos passar limpo. É bom que as pessoas já lhe conhecem, já sabem qual é o seu pré-currículo, né? Porque Sim. é importante saber. Sim. Capitão, hoje o senhor é o parlamentar mais influente da rede social. As pessoas querem saber o que o senhor está fazendo. O senhor não tem papa na língua, já vai falando, às vezes, contra ou a favor de alguma situação que está acontecendo, mas o senhor enfrenta através das redes sociais. E o senhor está em primeiro lugar como mais influente. Como é isso? Como é que o senhor consegue? Cileide, eu fui eleito com a ajuda das redes sociais. Mas eu sei que tem muitos candidatos a vereador da cidade de Manaus. Entenda, saibam utilizar as redes sociais. Você primeiro tem que ter conteúdo, tem um trabalho. Então, não é a rede social pela rede social. Você vai utilizar as redes sociais para mostrar você, quem você é, o que você realizou durante sua vida e vai convencer as pessoas através dessa comunicação. Mas não é a rede social que vai te eleger, vai ser o trabalho. Vai ser o trabalho que você desempenhou durante esses anos, vai ser a tua história. Você vai utilizar as redes sociais para contar a tua história e mostrar que você é digno para assumir um cargo de prefeito, de vereador, de deputado. Então, essa questão da transparência que eu falei no início, nós podemos utilizar as redes sociais para trazer transparência. Sim, claro, porque aí é o teu dia a dia, como mostrar parlamentar. o teu dia a dia, mostrar que tu está trabalhando. É. Essa história que político não trabalha acabou, ficou no passado. Verdade. Que ficar político só descascando Tucumã e governando, acabou isso. Nós precisamos de alguém que trabalhe. E Eu as redes adoro sociais vão te dar Tucumã, transparência. adoro Tucumã, mas político ficar comendo Tucumã em campanha Sem eleitoral... trabalhar, não dá. Tem que mostrar trabalho. Então, eu utilizo as redes sociais para mostrar os projetos, para conversar com a comunidade, conversar com a população. E muitos projetos, Cileide, que eu desenvolvi foram ideias da população, mandando sugestões. Eu criei um gabinete virtual para que a população possa votar junto comigo. Então, quem é dono do meu mandato é o povo. Então, eu não posso ir contra o povo. Muitas vezes votei contra o meu partido, mas para ficar ao lado da população. Sim. Mais uma vez, essa é a nova política, transparência. A transparência faz com que reduza a corrupção. É verdade. Ninguém pode admitir mais. É transparência, desburocratizar.
para acabar com a corrupção no nosso país. E é bem interessante porque o nosso presidente da República, o senhor falou que o CM7 é 100% Bolsonaro, realmente, né? A gente aqui veste a camisa verde e amarelo. Ele usa as redes sociais até para tirar um ministro ou colocar alguém, ele usa as redes sociais para falar o que ele pensa. E aí, o que acontece? Fica mais próximo da população, né? A rede social. Sim. O presidente dos Estados Unidos também. Então, todo mundo utiliza. Inclusive, o presidente da França já está utilizando isso. A rede social é uma transparência de mandato. Aí dá para ver se o cara não consegue ser duas caras na rede social, né? É verdade. Porque se você pegar a história dele desde antes de ser político, aí você vai ver que ele não postava quase nada e passou a postar na campanha. No teu caso, tu sempre... Só deu continuidade. É. A gente usou as redes sociais para aproximar o policial militar da comunidade, para mostrar que a figura do policial não é uma figura opressora, mas sim um defensor, mas sim um herói que arrisca a sua vida todos os dias. E agora na política, nós queremos aproximar a política do cidadão. Dizer que a política pertence ao povo, não o contrário. Sim. Não é o político que é dono. Quem é dono do mandato, quem é dono da política. E quem paga o teu salário é o povo, paga o meu né? salário Verdade. é você. Tem que ver dessa forma. O político tem que ver que ele é um funcionário público, pronto para fazer aquilo que a população deseja. Você está no primeiro... Eu estou falando você... Porque eu já te conheço há muito tempo, fica difícil eu chamar você senhor, me deu muita né? oportunidade, viu, Cileide? Eu quero agradecer. Era uma promessa, né, como político, capitão da polícia, estava realizando, modéstia à parte, um grande trabalho na segurança pública e você me deu oportunidade. Claro, né, através do seu portal, de fazer a minha campanha, de mostrar. Mas o teu trabalho como policial sempre foi muito bem visto pelo portal CM7, porque vocês sabem que o nosso carro-chefe aqui é polícia. Então a gente tem que apoiar a polícia. Se a gente, como imprensa, não apoiar os policiais, de que apoio eles teriam, né? Porque para falar mal todo mundo fala. Então, você está no primeiro mandato como deputado federal. Nas eleições de 2018, pelos republicanos, teve 107.168 votos. Já se sente preparado para assumir, no caso, uma gestão pública melindrosa, que é uma prefeitura? Cileide, o oficial, ele é treinado para a gestão. Ele é preparado para ser um gestor. Então, tenho quase 20 anos de vida pública, né, de ser um servidor público. E preencho os pré-requisitos acadêmicos. Né? Sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Gestão Pública, comecei minha carreira como professor, tenho pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Então, conheço a questão educacional, conheço a questão da segurança pública, conheço a administração, a máquina pública. E esses quase dois anos de deputado federal me trouxe uma experiência incrível. A experiência política, de lidar com os parlamentares, né, de saber como é que funciona os meandros da política. Sim, verdade. Então isso vai facilitar para que eu consiga governar com a Câmara Municipal, ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Então eu tenho uma experiência parlamentar, eu tenho uma experiência de gestão e tenho um pré-requisito acadêmico. Então eu me sinto preparado para trazer a nossa cidade para a modernidade, a usar a tecnologia ao nosso favor. O que é bacana, até agora eu só entrevistei pessoas que não tiveram escândalo na sua vida, né, profissional, na sua vida pública. E o senhor sempre se preservou nessas questões. Como oficial, né, como uma pessoa capitão da Polícia Militar, o senhor sempre preservou a sua vida, a sua intimidade. Como é manter... nunca deixou de ser uma pessoa pública, porque você postava, né, as suas experiências na rua e era uma loucura. A gente tentava te seguir, o carro do CM7 entrava por lugares assim. E era bem bacana, bem emocionante. A tua vida sempre foi de muitas emoções. Verdade. A prefeitura não vai ser diferente, vai ser muitas emoções, desafios. Perfeito. Né? E como é que você vai lidar com os desafios? Lá fora são bandidos armados, né? E você foi preparado para isso. E na prefeitura são bandidos que estão lá dentro tentando tirar o dinheiro público e você vai ter que ser mais eficaz, mais capitão. Como é que vai ser isso? Você vai limpar a prefeitura, vai passar limpo? Como é que vai ser isso? Passando a limpo, né? Cileide, eu sou um candidato independente. Não tenho amarras políticas.
meu primeiro mandato. Não tenho vício político. Quero utilizar essa filosofia que o Bolsonaro utilizou, escolher um quadro muito técnico, analisar os currículos, formar uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho conversado com os doutores da UEA para construir uma administração mais moderna, mais eficiente. Nós sabemos que o recurso é pouco, mas com pouco nós podemos fazer muito. Então, nós sabemos os desafios, sabemos o que vamos enfrentar, mas temos mãos limpas para construir um grande projeto para a cidade de Manaus. Isso é muito bom. Falando sobre o seu mandato, o senhor priorizou a área da segurança, a área da saúde, nas 24 emendas individuais que apresentou com o orçamento da União. Eu até fiz uma pergunta e disse no ar, né, no Passando a Limpo na rádio. Eu quero saber qual foi a emenda e o que o capitão Alberto Neto está fazendo pelo Amazonas e por Manaus. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas emendas, comente um pouco sobre isso, é importante. As emendas parlamentares, cada deputado tem 16 milhões de emendas individuais e quase 20 milhões de emenda de bancada, que são grandes projetos. Por exemplo, a bancada federal vai construir a Casa da Mulher, em parceria com o Ministério da ministra Damares. Damares, beijão, tive uma entrevista maravilhosa. Essa semana eu falei com ela, fizemos uma live, fizemos uma entrevista muito importante, um grande projeto em defesa da mulher. Sim. Depois eu queria comentar contigo. Perfeito. Como nós podemos defender a nossa mulher. E vivemos uma pandemia, então a maioria dos recursos que nós utilizamos foi para salvar o nosso povo. Utilizar os recursos para a compra de equipamentos, compra de medicamentos, equipamentos hospitalares. Destinei recurso para a Polícia Militar, para programas sociais como ecoterapia, como o ProERD, como o programa a Juricaba, que é do Jiu-Jitsu. Manaus não tem nenhum programa de esporte. É muito carente a nossa cidade. Sim, é verdade. Eu estou trazendo um projeto chamado DNA Brasil, que nós vamos mapear as nossas crianças, os nossos adolescentes, para incentivar a prática de esporte. Então, nós vamos poder identificar se aquela criança tem um potencial, ou para corrida, ou para o salto em vara, ou para natação. Isso tudo vai ser mapeado. Inclusive, nós temos aí um estádio olímpico, né? Sim. Que não é utilizado, verdade. O senhor foi bem lembrado isso. Inclusive, eu queria pedir para a Vanessa, que é a nossa repórter e diretora de redação, que fizesse uma matéria sobre essa história. Realmente, o senhor tocou em algo que eu não tinha me atentado. Manaus precisa exatamente de incentivo nessas áreas. Não tem. E o esporte tira a criança das drogas, né? Eu vou nas comunidades mais carentes, tenho andado muito pela cidade e há uma falta de incentivo. Tem heróis nessas comunidades. Sim. Gente que acredita no social, que quer fazer, mas precisa do incentivo. Precisa, às vezes, de pouco, não é muito. Sim. Às vezes é um local, às vezes é um tatame, às vezes é uma ajuda para o professor para pagar uma conta de luz daquele local. Então, a prefeitura pode incentivar, pode, não deve, porque quando nós incentivamos o esporte, nós estamos evitando que aquele jovem entre no mundo do crime, entre no mundo das drogas. É preventivo. O trabalho preventivo é sempre mais eficiente. Olha, realmente é algo que a gente precisa falar mais, né? Conversar mais a respeito dessas crianças que praticam esporte, elas saem da mão do traficante, não é, deputado? Vai ter disciplina, vai estar com um professor. O senhor tem um bom relacionamento lá em Brasília com os deputados? Porque assim, o senhor como prefeito, o senhor vai precisar do apoio dos deputados federais, né? Vai precisar do apoio do governo federal. O senhor tem um bom relacionamento com essas pessoas? O senhor é o cri-cri, é o chato? Olha, como é que é? Como é que o senhor se vê com eles? Na Câmara Federal nós formamos um time. Lá eu faço parte do time Bolsonaro. Tenho um bom relacionamento com o Centrão, até com alguns deputados de esquerda ali, que são mais conscientes. Nem todo mundo de esquerda não presta. Tem gente de esquerda que realiza um grande trabalho, sim. Né? Apesar de algumas ideologias de Che Guevara, mas tudo bem, tirando isso, tem grandes projetos também. Tirando Che Guevara, o resto tá bom. Isso, mas tem grandes projetos, sim, de alguns deputados de esquerda. Sim. Tenho um bom relacionamento com os deputados da Câmara Federal. Sou do time do presidente, de apoio. Né? Estou sendo sondado para assumir uma vice-liderança no Congresso. Sim. E essa aproximação com o presidente vai ser muito importante. Ter um prefeito que está alinhado com o presidente em fazer
projetos com parceria com o governo federal, Sim. é muito importante. Não tem como... Manaus é muito carente. Nós vivemos isolados. A BR ainda não saiu. Nós precisamos de ter apoio. Nós precisamos desse bom alinhamento com o governo federal para atrair recursos para a nossa cidade, programas de mobilidade urbana, programas que são caríssimos, que sem a ajuda do governo federal é impossível implementar. O senhor falou em mobilidade urbana, eu queria saber qual é o seu projeto com relação àquilo que é crônico, é doente, é um câncer na gestão de qualquer prefeito aqui em Manaus, que é a questão do transporte. Transporte, ônibus sucateado, nós não temos aí nenhuma aliança que possa dizer assim, o empresário está bem com a prefeitura está bem com o empresário, que está bem também com o sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus. É uma briga eterna. E o senhor tem já esse projeto para a cidade de Manaus com relação a essa mobilidade? Sileide, eu como policial participei de várias ocorrências de assalto a ônibus. Tem a questão da segurança também. Então, eu vou te dar um exemplo de como a tecnologia pode ajudar na mobilidade urbana. Imagina se a gente colocasse um GPS em cada ônibus da cidade. Se eu tivesse um GPS dentro dos ônibus, eu teria um aplicativo e eu saberia que horas o ônibus vai passar naquela parada. Eu estaria acompanhando todos os ônibus. Igual o Uber, né, no caso. Igual o Uber, só que em vez de estar no Uber, eu estaria no coletivo. Sim. Isso não é caro. Isso é extremamente possível. Já existe na maioria das capitais. Manaus tem que sair desse atraso. Agora, se eu tenho um GPS no coletivo, eu posso colocar um botão de emergência, um botão do pânico conhecido. Sim. E esse botão vai estar ligado à central. E no momento de uma tentativa de assalto, a viatura mais próxima vai saber onde o ônibus está e vai fazer uma abordagem. A segurança municipal com parceria Perfeito. com a segurança pública, com a segurança do Estado. É possível fazer isso, levar a segurança para quem usa os coletivos. Muita gente tem medo de andar de ônibus. E quando a gente percebe que quando uma cidade é moderna, é quando você usa muito o transporte coletivo e usa pouco o seu transporte particular. Isso é muito bom mesmo. As melhores cidades do mundo utilizam o transporte público. O cidadão utiliza o transporte público. Não fica utilizando aplicativos e nem o transporte privado, particular. Então, vamos utilizar essa tecnologia. Precisamos de uma frota mais nova. Precisamos voltar com ar-condicionado. Manaus é muito quente. Pelo amor de Deus. Já teve no passado. Não sei se você lembra. Eu lembro. Então, se já houve no passado, por que não pode acontecer agora? Ainda mais uma cidade, por exemplo, agora em agosto, 40 graus, né? Você não consegue ficar fora do ar-condicionado, porque aqui em Manaus é quente. Imagina um meio de transporte que você tem gente que anda de ônibus porque tem ar-condicionado para rodar a cidade no ar-condicionado. Aí você tira o ar-condicionado do ônibus. Você tira o ar-condicionado. Isso é levar dignidade para o nosso povo. É possível, sim. Já houve no passado, nós precisamos evoluir. E nós estamos regredindo no transporte público. É verdade. Então, uma frota nova. A questão da linha azul precisa ser reestruturada. Não dá para ter ônibus na esquerda, ônibus na direita, a população no meio, achatada no meio dessa confusão. É verdade. Nós vamos organizar a questão do trânsito da nossa cidade. Concurso público para agente de trânsito. Quando está engarrafado, a gente não consegue ver mais o agente fazendo aquele controle, dando agilidade. Fora que são estúpidos, né? Eles precisam realmente melhorar até na questão da educação, porque você não se estressa no trânsito quando tem um agente público ali, bem preparado, né? Que vai fazer o direcionamento correto. Então, são uma das medidas que não precisa de grandes investimentos, medidas simples, que já vai trazer mais dignidade. E com investimento federal, com busca de recurso internacional, que Manaus tem essa capacidade, nós queremos avançar. E aí nós vamos desenhar um projeto que logo, logo eu vou estar mostrando para a nossa cidade. Capital ecológica, né, do mundo. Gente, é por aí, é por aí. Não é? Eu queria que o senhor falasse a respeito do que o senhor não faria de jeito nenhum. Assim, seria a última coisa que o senhor poderia fazer, que hoje o prefeito Arthur Vigílio... As pessoas têm muito respeito pelo prefeito Arthur, mas nós estamos falando de gestão, não da pessoa física, não do CPF, mas sim a prefeitura. O que o senhor não repetiria nele e o que o senhor continuaria? O que o senhor acha que foi bem feito? Vamos lá. Nós vamos falar da saúde.
Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, na verdade. Nós estamos vivendo uma pandemia. E Manaus é uma das piores cidades em atenção básica. O interior do nosso estado se saiu melhor nessa pandemia do que a capital. Isso é uma grande vergonha. Apenas 36,9% de cobertura de atenção básica. Imagina, o prefeito até deu uma notícia errada. Vou dizer que ele mentiu, ele deu uma notícia inverídica, falando que Manaus teria 68% de atenção básica. Eu abro aqui o site do Ministério da Saúde e te mostro apenas 36,9% de atenção básica. E mais uma vez, quando trabalhamos a atenção básica, é a prevenção, é mais barato, é mais eficiente, salvamos vidas. Não temos agentes comunitários de saúde, temos apenas 1.000. E quem paga esse agente, excelente, é o governo federal. Nós podemos ampliar. Manaus pode ter até 5.000 agentes comunitários. É aquele agente do programa Saúde da Família que vai bater na tua porta. E vamos utilizar a tecnologia, ele vai ter um tablet para criar um prontuário eletrônico. Assim como tem na empresa Apivida, e aqui não tem problema porque é um dos patrocinadores, como tem aquele aplicativo, vamos usar a tecnologia para levar saúde, para que você possa marcar consulta da sua casa, não precise ficar de madrugada numa fila. Nós vamos fazer isso. Eu acho que essa tecnologia, ela já deveria ter em todos os locais. Inclusive, é até interessante o senhor falar com o governo daqui, né? O governador. Sileide, não antecipa o meu programa. Vai ter um aplicativo que você vai dizer onde está o buraco. Você vai tirar foto, vai mostrar. Legal. Você vai mostrar, prefeito, está aqui ó, o buraco na minha rua. Nós vamos mapear a cidade com a ajuda da população, usando a tecnologia. Sim. Mas voltando à atenção básica, desculpa, Sim. Eu acho muito importante Tranquilo. falar isso. Imagina aquele cidadão que está desempregado, está numa situação vulnerável e tem problema de pressão. O agente comunitário de saúde vai identificar isso. E nós vamos levar o remédio de pressão, que é muito barato. Nós vamos levar esse remédio de pressão na casa dele. Capitão, mas isso é assistencialismo? Não. Isso é política inteligente. Porque se ele não tomar aquele remédio, ele vai sofrer um AVC, ele vai para uma neurocirurgia, depois ele vai ficar internado, a sua vida vai estar em risco, vai ser muito mais caro para o Estado. Nós vamos trabalhar de maneira inteligente e vamos salvar vidas. Pode falar, Olha, desculpa. Não, é interessante o senhor falar isso, dessas questões, porque são os projetos que o senhor, como prefeito, vai tentar fazer, né? Claro, com uma equipe técnica, Sim. usando tecnologia, sabendo como utilizar o recurso público, que é algo que é muito importante, a utilização do serviço. Como o senhor vai trabalhar a questão dos empresários? Né, que o serviço que os empresários prestam hoje. Tem muito empresário que a gente conhece e sabe que está muito desgostoso com alguns problemas que vem tendo na prefeitura. Como é que o senhor vai trabalhar? Como é que vai ser esses pagamentos? Como é que o senhor pensa em fazer isso a partir de janeiro? Primeiro, assim eleito, claro. Prefeito, primeiro, tudo com muita transparência. Vai ser a marca da nossa gestão, muita transparência, para não ter nenhuma dúvida do que nós estamos fazendo. E eu quero lançar um programa falando do empresário, do empreendedor, ele que gera emprego. Vamos facilitar a vida do empresário. O Estado não pode estar dificultando a vida desse empresário, ele tem que estar facilitando. Ele tem que ajudar esse empresário a expandir o seu negócio para gerar mais emprego. Se ele gera mais emprego, gera mais renda, tem mais impostos, a prefeitura arrecada mais, vai poder dar mais saúde, mais educação para o nosso povo. Existe o PAC, Sim. que é o Pronto de Atendimento do Cidadão. Nós vamos criar o PAI, que é o Pronto de Atendimento do Empreendedor. Nós vamos ser referência nacional para que esse empresário possa tirar sua licença em tempo recorde, alvará, o seu alvará, conseguir empréstimos, saber ensinar como é que ele vai ampliar a sua empresa através de parcerias com o Senai, com o Senac, com empresas de crédito. Nós vamos colocar tudo em um lugar. Ele vai entrar nesse lugar e vai resolver a vida dele. A cidade de Manaus vai ser um exemplo. A cidade menos burocrática, porque a burocracia está ligada à corrupção. Verdade. A corrupção está ligada porque quanto mais burocracia, mais aquele servidor quer vender dificuldade. Sim. Tem que molhar a mão para conseguir a licença. Então nós vamos desburocratizar. Manaus vai ser referência no empreendedorismo do nosso país. Vamos utilizar, eu estive visitando o CBA,
incentivar um polo biotecnológico. Usar a nossa biodiversidade ao nosso favor. Vamos começar agora. É algo para o futuro, mas precisa iniciar. Nós já temos 52 anos de Zona Franca. A Zona Franca poderia ter acabado a qualquer momento e todo dia sofre ataque com a reforma tributária. Então nós precisamos de um plano que comece hoje para criar um novo ciclo, uma nova matriz econômica. E a mais próxima é a biotecnologia. A questão tecnológica, o polo digital aliado à biotecnologia. Vamos conseguir investimentos do mundo todo, ligando à preservação da floresta amazônica, né, que tem esse apelo muito forte. Então dá para fazer muita coisa, Cileide. E tem como conseguir fazer isso com inteligência, né? Dá para fazer. Eu não estou fazendo propaganda aqui, gente, mas é muito importante você entender que nós precisamos de soluções inteligentes, que para que Manaus saia, né, desse estágio de pensar sempre no velho, né, trazer o comedor de tucumã, jogador de dominó, e dizendo que tem a solução. Não é por aí, porque se fosse para ser a solução, já teria feito lá atrás. Então a gente tem que trazer novas ideias e trazer realmente gente que tem experiência na questão de Brasília para trazer recursos, essas coisas todas. É muito importante. Capitão, o senhor faria, já estou no senhor, porque passou a ser capitão, passa a ser senhor, já viu só? É engraçado como eu tenho respeito com a polícia, né? Você tem um trato militar já, né? Eu gosto, assim, porque eu acho que o militar, o policial, o cara do exército, ele merece respeito, porque eles estão ali nos defendendo. Aí quando passa para capitão, já vem com o senhor. Faria alianças com o diabo para ganhar a eleição? Não, o político tem que ser coerente. O político tem que manter essa coerência. Eu sou conservador, eu sou de direita, então não posso fazer uma aliança com a esquerda. Não faz sentido. Então nós temos que manter a nossa coerência. Então é meu primeiro mandato. Até ontem estava nas ruas como policial, como gestor. E agora como político vocês têm acompanhado o meu trabalho. Eu criei o gabinete virtual, estou sempre nas redes sociais, dando feedback, defendendo o presidente. Então essa coerência, desde a eleição, nós estamos mantendo. E nós não vamos perder. O povo não respeita político que não mantém o mesmo discurso. Claro. Que uma hora está de um lado, outra hora está do outro, não sabe família, se é de esquerda, não sabe se é de direita, se é família, se não é. Então, a população sabe que eu sou um apoiador do presidente. Tanto é que eu sou muito questionado ali. Capitão, o presidente vem fazer campanha para você. Primeiro eu quero deixar muito claro, a população já sabe que eu sou um apoiador do presidente. Isso não tem dúvida disso. Antes das eleições, né, já fiz campanha. Outro detalhe, a gente tem que ter muito cuidado das pessoas que querem se aproveitar da imagem do presidente. Verdade. Tem muita gente e a gente viu isso. Vários deputados que foram eleitos com a bandeira do presidente e depois viraram as costas. Que eles eram, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Nós temos que ter alguém que ajude o presidente, que já tenha trabalho e que possa ajudar o seu governo, possa ajudar o nosso povo, não um aproveitador. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor respondesse assim, como capitão mesmo. O senhor já tem um vice? O senhor faria alianças com quem o senhor não concorda com o senhor? Por exemplo, o senhor acabou de falar que é Bolsonaro, né? A gente levanta essa bandeira. Eu, inclusive, levanto a bandeira. O senhor faria aliança com quem não apoia o Bolsonaro ou com quem não pensa só para ganhar a eleição? Como é que seria o seu vice? O senhor já pensou nisso? Não, tem que ter o mesmo discurso. Tenho conversado com partidos da direita, inclusive tem até um candidato que respondeu de maneira atravessada, um ingrato, na verdade, né? Que sempre eu apoiei, eu ajudei, e agora, porque é candidato, vira a cara, muda o discurso. Sim. Aqueles aproveitadores de plantão. Então tenho conversado com o Josué, que se mostrou um apoiador do Bolsonaro. Tenho conversado com o Chico Preto, não para ser meu vice, mas para criarmos uma aliança, uma frente ampla,
Uma aliança harmonia de política, uma harmonia né? política. Sem uma baixaria. aliança não com o político. Nós temos que fazer uma aliança com o povo, mas que temos guerreiros prontos para defender a população. Então são políticos que se mostraram a favor do presidente, que têm o meu respeito e que nós estamos conversando. Mas, mais uma vez, não para ser vice, não para quem vai na frente, é para criar um projeto para a nossa cidade, para uma política diferente, uma política voltada para a família, né? O conservadorismo, uma política de direita, desburocratizando, trazendo novos investimentos para a cidade de Manaus. É isso que nós queremos. Olha, o papo a gente poderia conversar muito mais tempo aqui, mas eu preciso finalizar, porque o nosso internauta com certeza está com fome, é hora do almoço também. Mas eu preciso fazer essa pergunta antes de finalizar. Pode. Guarda Municipal, o senhor colocaria armada ou desarmada? Eu sou a favor do armamento, estou fazendo aula de tiro, vou tirar o meu, como é que chama, meu Deus? Para você ter o meu porte de arma e vou ter minha arma. Eu acho que isso aí todo brasileiro deveria ter. O senhor é a favor da Guarda Municipal armada? Eu sou instrutor de tiro, então vou ajudar até a treinar a minha Guarda Municipal. Queremos reestruturar a Guarda Municipal. Queremos fazer concurso público, um plano de carreira. Nós queremos deixar nossa Guarda Municipal bem treinada e armada para trabalhar em lugares que é de responsabilidade da Prefeitura. Uma ronda escolar, as escolas do município. Hoje, agora pela manhã, eu estava na Feira da Compensa. Reclamaram muito sobre a questão da segurança pública. E por que não tem um guarda municipal naquela feira, fazendo a segurança da nossa população, já que a feira municipal é de responsabilidade do prefeito. Então, a Guarda Municipal pode ajudar muito mais ainda. E esse é o modelo futuro da segurança. As polícias, as guardas integradas, né, utilizando também a tecnologia para servir melhor a nossa população. Muito bem. Agora o senhor tem o seu 1 minuto para suas considerações finais com relação ao seu público, as pessoas que estão lhe assistindo agora, as pessoas que são seus fãs nas redes sociais, porque ninguém segue, a não ser o fofoqueiro, né? Aquele malicioso, porque tem um tal do espião, né? Tem. Que não comenta, não curte e não compartilha nada nosso, mas está lá na nossa rede social. Vamos pedir para ele colocar pelo menos o olhinho, né? Não é? Então, faça suas considerações finais, o senhor que é a pessoa mais influente hoje nas redes, o político mais influente hoje nas redes sociais. Primeiro eu quero agradecer, Cileide, você por abrir as portas do seu portal, não só agora como deputado federal, mas antes quando não era político ainda. Isso era mostra, o capitão Humberto Neto. Isso mostra o seu valor, né? E dá oportunidades. Essa questão de oportunidades, para mim, vai fazer a diferença na vida do amazonense, na vida do manauara. Eu cresci numa família pobre, né? Não tinha nem onde morar. Minha mãe teve que invadir uma casa que era um programa da prefeitura lá no Ceará. E ela, muito jovem, com 18 anos, conseguiu um emprego como secretária. E ela aproveitou essa oportunidade de ter uma moradia, de ter um emprego e se desenvolver. Hoje ela é diretora do maior colégio do Ceará. E isso me inspira. Saber que oportunidades podem mudar a vida das pessoas. Nós queremos fazer um governo para dar oportunidade ao nosso povo. E como é que dá oportunidade? Com educação. Nós queremos aumentar a carga horária da educação municipal. Nós queremos dar alimentação. Quero colocar assistente social dentro das escolas para acompanhar aquela família mais carente. Nós vamos transformar a vida das pessoas. Nós vamos dar oportunidade para o nosso povo. Quero que você compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas conheçam os nossos programas. Entra nas minhas redes sociais, dá sugestões. Estamos abertos a ouvir o povo e trabalhar com você. Tem uma frase do livro de Miguel de Cervantes que diz o seguinte: um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha juntos é o início de uma realidade. Então, trabalhar com o povo, sonhar com o povo, nós vamos mudar a realidade de Manaus. Muito obrigada. Capitão Humberto Neto. A eleição municipal, prefeito de Manaus, eu espero lhe entrevistar na próxima vez que puder falar já como candidato a prefeito.
E se for para o segundo turno, eu quero que o senhor venha também aqui para conversar conosco. Quero avisar, aproveitar esse momento, muito obrigada. Eu quero aproveitar esse momento e dizer, deixar claro aqui que o capitão Alberto Neto é sim pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Então tem algumas pessoas querendo dizer que não, mas ele é, e inclusive está nas pesquisas como um dos segundo colocado. É muito importante você que é internauta entender o seguinte, pesquisa verdadeira você vê com os nomes que estão lá. Tiraram o nome do Josué, tiraram o nome do Chico Preto, te colocaram abaixo e elevaram nomes de políticos antigos aqui de Manaus. Talvez nem sejam candidatos, mas o grupo político está tentando, de alguma forma, enfiar a goela abaixo ao povo manauara. Então, gente, eu quero te pedir algo muito importante. Não siga as pesquisas Fanta. Eu vou te avisar quando for. Vá pelo seu coração, vá pelo que pode fazer, pesquise o seu candidato. Aqui para minha câmera, Alexandre, deixa o meu... Gente, eu quero deixar um recado. O voto consciente é o voto que você conhece seu candidato, você sabe a história dele e que você já acompanha há muito tempo. Não se deixe levar por compra de voto. Não aceite que chegue com cesta básica na sua casa ou compra de qualquer coisa. O seu voto vai definir a eleição municipal. É o seu voto que vai fazer o futuro dos seus filhos, o asfalto da sua rua, a saúde, como o capitão deixou agora claro, a questão da saúde e da educação, mobilidade urbana. Tudo depende da política. Depois não adianta você escolher um candidato que você achou que na pesquisa estava em primeiro lugar, ele já estava lá atrás, já foi um monte de coisa e não fez nada. Foi prefeito, foi um monte de coisa e não fez nada. Vamos pensar e vamos votar consciente. O programa Passando a Limpo vem essa semana te trazendo dia a dia do movimento desses candidatos, tá bom? Muito obrigada, fica o recado, bom almoço para você, obrigado pela sua audiência, passamos um pouquinho, mas ainda temos muita coisa para falar. Obrigada, capitão. Tchau.